Graça e paz. Nesta série sobre depressão, nós teremos 7 sessões trazendo algumas informações preciosas, tanto para tratamento como para prevenção. Essa é a sessão número 2 e nós vamos falar sobre lidando com a tristeza. Eu quero ler para vocês a palavra que está no Salmo 42, versículos 5 e 6. Diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia! Veja que a depressão, ela é muito confundida com um estado de tristeza. Por isso, na primeira sessão, nós explicamos o que é a depressão e trazendo uma identificação do seu diagnóstico, para que você entenda o que está acontecendo com você e o que deve ser feito. Saber a causa de um estado de tristeza ou depressão é imprescindível para o tratamento. E por isso eu vou trazer agora uma informação no qual eu acredito ser relevante para essa situação. A respeito das emoções, a neurociência explica que elas podem estar relacionadas ao sono, por incrível que pareça. Então, uma vez que nós vivemos numa sociedade extremamente estressante, inclusive eu vou abrir parênteses aqui e vou mencionar o psiquiatra Augusto Cury, que ele desvelou uma síndrome, no qual ele chama de síndrome do pensamento acelerado, que é correspondente às inúmeras atividades que nós praticamos, ao uso da tecnologia e outras coisas envolvidas, que traz consigo quadros de ansiedade. E tudo isso resulta em privações do sono, onde dormimos pouco e prejudicamos assim todo o nosso organismo. Então, cabe falar aqui agora sobre uma neurocientista chamada Rosana Alves, e ela traz também algumas informações preciosas. Ela explica que existe uma parte no cérebro humano que se chama de amígdala, e ela é a responsável pelas reações diante de circunstâncias que surgem. Então, ela está ligada aos comportamentos emocionais mais intensos, como a luta, a fuga, ações de impulsividade, correr riscos, sensibilidade demais nos relacionamentos. Então, numa repressão de sono, a amígdala ela fica super estimulada. E no adolescente está sempre ativada devido à formação dele. Então, dá para a gente entender por que os comportamentos dos adolescentes são tão diferentes e tão sensíveis a tantas coisas. Ela não se submete ao controle do córtex pré-frontal, sendo ele que controla a sua ação. Então, eu trouxe um pouco dessa ciência para nós vermos que nós estamos lidando com algo real e muito sério. Essa neurocientista, a Rosana Alves, ela tem um experimento que ela mostra, e é muito interessante, onde algumas pessoas elas foram separadas em 2 grupos, e elas foram orientadas para memorizarem em 24 horas 3 conjuntos de palavras. Então, um grupo de palavras positivas, outro grupo de palavras negativas e outro de palavras neutras. E todos decoraram. Porém, um grupo ele foi orientado para não dormir e o outro grupo para dormir nessas 24 horas. E após este tempo, quando reuniram os grupos, foi solicitado a exposição das palavras que eles lembrassem. O grupo que dormiu, ele lembrou de todas as palavras. Já o grupo que reprimiu o sono, ele não conseguiu lembrar de todas. E o mais interessante é que o conjunto de palavras positivas foram justamente as que esqueceram. Então, a conclusão é que a falta de dormir torna as pessoas negativas. Elas não conseguem se lembrar de coisas positivas, elas focam apenas nas situações ruins. E também foi observado um período menor para dormir. Com 5 horas de sono, foi constatado os mesmos resultados. Então, de acordo com a neurociência, o homem ele precisa de 8 horas de sono. Conforme uma universidade de Tóquio, e nós também temos muitos médicos aqui no Brasil que reafirmam a mesma coisa, este tempo é um período para reposição celular, entre outros fatores importantes para o cérebro. Então, a privação de sono, ele deixa as mulheres vulneráveis também ao câncer de mama e o homem ao câncer de próstata.
Inclusive, os médicos aconselham também não se tomar decisões importantes no dia seguinte quando se tem uma noite de sono ruim. Interessante isso. Da mesma forma, o esquecimento, o humor, o cansaço e a mesa no semblante do rosto, eles são afetados se nós não tivermos 8 horas de sono cumpridas. É o que os médicos nos alertam. Então, da mesma forma, a alegria, ela é afetada se a gente não dormir bem. O estado de tristeza, ele pode se instalar devido a outras áreas serem afetadas por não dormirmos a quantidade necessária que nosso organismo precisa. E é um estudo muito interessante, esse que ela traz, até porque tem gente que repõe o sono da noite à tarde, e ela diz que isso não pode acontecer, justamente por causa das substâncias da noite. Então, ela é um estudo muito completo. E à tarde, se dormir à tarde mais de 15 minutos, traz muito prejuízo. Então, só fiz essa colocação para esclarecer alguns pontos. Então, pare um pouco agora e analise a sua vida. Como é que está o cumprimento das suas horas de sono? Quantas horas você está dormindo à noite? Porque tem que ser à noite. Que sintomas você é capaz de perceber estarem presentes em sua vida pela falta de sono? Esquecimento, humor, cansaço, beleza, tristeza, desânimo. Então, a tristeza é um estado de circunstâncias que afetam o nosso corpo. E sabemos que é também um estado da nossa alma, mas ela também pode ser espiritual. Então, vamos lá. É muito importante conhecer a causa da tristeza. O Salmo 42, versículo 5, ele revela um estado de tristeza invadindo o coração do salmista. Ele fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele demonstra um inconformismo por estar tão abatido. Porque o normal do cristão deve ser o quê? A alegria, por ser um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Mas a questão é como gerar essa alegria e arrancar essa tristeza. O próprio Jesus, ele demonstrou um estado triste em sua oração. Em Marcos 14:34, ele diz: estou profundamente triste. Então, este estado, ele acontece devido às circunstâncias, mas ele não deve ser considerado normal na vida de um cristão. Está triste? Essa tristeza não pode permanecer. Sabemos também que o pecado, ele também produz em nós tristeza. Quem não confessa e deixa o seu pecado, ele experimenta uma tristeza imensa. Então, olha só, vamos ver aqui o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Aleluia. Nós também temos, da mesma forma, o primeiro salmo, né, que nós falamos, que foi o Salmo 42. Eu quero trazer uma análise agora do Salmo 42. Então, o Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra de Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia! Nós temos alguns pontos interessantíssimos nesse salmo. E vemos que o salmista, ele não está bem espiritualmente. Do verso 1 ao 2, eu peço que você abra a sua Bíblia nessa passagem e você acompanhe. Então, o salmista, no verso 1 e 2, ele mostra que tem sede de Deus. No verso 4, ele se alegra nas coisas de Deus. E no verso 8, ele ora. Porém, a tristeza dele, que está evidente no verso 2, indica que ele está longe do povo dele. Nós vemos no verso 4 que ele provavelmente esteja no norte da Palestina, em Mizar. No verso 6, e nós vemos no Salmo 137, versículo 4, que é impossível nos alegrarmos quando estamos em terra estranha. Estar em terra estranha implica muita coisa para nós mulheres. Talvez você esteja em terra estranha porque você está iniciando um novo ciclo em sua vida e isso está lhe causando estranheza e saudosismo. Talvez a terra estranha para você são situações novas que você tem enfrentado de forma inesperada e não está conseguindo enfrentá-las. Terra estranha pode ser porque você se afastou do povo de Deus, ou você esteja só de corpo presente, mas o seu espírito esteja distante. Estar em terra estranha pode ser um abandono, uma rejeição, no qual obrigou você a andar por outros caminhos e talvez caminhos solitários. Então, essas situações proporcionam tristeza. Outra situação que o salmista enfrentou foi sofrer as palavras duras de pessoas que o cercavam. Nós vemos isso no verso 3 e no verso 10. Então, eles perguntavam onde estava o Deus dele. Ele estava sendo perseguido, afrontado em sua fé, afrontado em suas crenças. Ele estava solitário. O salmista, ele descreve a sua tristeza em várias linhas do salmo, mas no verso 5, ele aponta para a cura de sua alma. Pode dar uma olhada. Ele não se entrega ao mau humor, mas ele se posiciona em buscar em Deus a solução. Mente e coração são repreendidos. E sua razão ordena a sua emoção e não se abale. É ele falando para a alma dele não se abalar, mas para olhar para Deus. Talvez você tenha que fazer isso agora. Diga, dá uma ordem para a sua alma. Manda a sua alma quietar. Manda a sua alma não se abater. Mande a sua alma confiar em Deus. O salmista ele não demonstra autopiedade. Ele se blinda contra a baixa autoestima e ele levanta o olhar para Deus. Então é interessante que não espera que os homens deixem de atacá-lo ou que lhe confortem. Ele entende que precisa tratar com Deus. Por isso ele declara, espera em Deus. Talvez você esteja esperando de pessoas, mas você tem que fazer como o salmista, não espere nada de pessoas, espere em Deus. Então, da mesma maneira do salmista, nós devemos proceder.
Não somos movidas pelas circunstâncias que nos afrontam e nos entristecem. Em 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então devemos guardar nosso coração das mágoas, das ofensas. Não devemos alimentar as tristezas, nem ficar relembrando o passado triste. Ninguém vive de passado, ainda mais um cristão. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. Não deve ficar pensando, alimentando problemas, mas deve olhar para o alto, para o Deus vivo. O socorro, a cura, a libertação, a provisão vem dele. Então nós precisamos depositar nele a nossa confiança. Aleluia, Pai. Amém. Graça e paz. Nesta série sobre depressão, nós teremos 7 sessões trazendo algumas